WBRcast, o seu podcast de Doctor Who, sempre trazendo aí animação pra sua semana, num episódio muito propício de falar de animação, né? Eu sou o seu host, Fred Pavão. Hoje aqui eu tava muito animado, pra falar de Lux, por tudo que ele tava prometendo e entregou. Mas, pra falar de tudo que ele tava prometendo e tudo que ele entregou, comigo está aquela que está sempre comigo, aquela que anima a minha vida, que é o raio de luz, que é a Lux da minha vida. Senhora Thais Alves. Caraca, depois dessa introdução eu fiquei sem palavras, assim, mas sabe? quando eu falo de você, eu tenho que ser o Harbinger. Que isso? Eu tenho que ser o... Como é que eles traduzem isso em português? É o arauto, o prenúncio pra falar dessa pessoa incrível. Desse episódio incrível também? Com certeza. Como o Fred disse, né? A gente tava muito animado. Animado. No pun intended. Porque esse episódio tava prometendo ali desde os primeiros trailers, lá atrás, meses atrás, e cumpriu, né? Quando eu vi todo esse lance de tipo, um desenho junto com as pessoas, eu gosto muito disso desde que eu assisti Cilada pra Roger Rabbit a primeira vez, Aqui Space é geração Jam. Space Jam. É isso, a gente cresceu com essas... Não tinha isso o tempo todo, né? Mas tinha alguns exemplos ótimos disso. Interação de live action com desenho. Eu sempre achei isso muito legal, e é muito legal ver isso acontecendo em Doctor Who. Sim. Uma animação bem feita em Doctor Who, que é um milagre. Oh! A gente tem roteiros ótimos, mas a gente tem um histórico ruim de animações em Doctor Who, né? Não tá errado. E aqui a gente teve um trabalho primoroso, né? Com o Lux e com o lance do Sr. Ringadin e tudo mais. A gente vai trazer até uns bastidores aí pra vocês. Sim, a gente teve uns bastidores maneiros pra trazer sobre esse episódio, mas não antes da gente parar pra tomar aquela nossa aguinha ali direto do cinema dos anos 50 e a gente volta pra revisar Lux com vocês. É isso aí, vamos lá. Seguimos aí uma trend que por vezes acontece no Doctor Who, né? A gente tá começando esse episódio exatamente onde a gente parou o último. Não teve gap. Apesar de a Era Chute, de forma geral, apresentar muitos gaps, né? Por exemplo, o Doutor ficou sozinho naquele plano no Miss Belinda Chandra por tempão. 6 meses. Tem os espaços entre os episódios com a Ruby também. Aqui não. Aqui a gente não tem o espaço do universo expandido, né? A gente não tem. Acabou o Robert's Revolution, já começa Lux, assim, eles coladinho. estão com a mesma roupa dentro da TARDIS, então assim, não tem como colocar uma história aí no meio, não. Pois é. Mas assim, antes da gente ter até se apresentado novamente ao Doutor e a Belinda, a gente tem a nossa amada Cold Scene, né? Que a Thaís, ela sempre fala tão bem. Obrigada, Davis! Eu acho que enquanto a gente revisar e tiver Cold Scene, você vai agradecer quem tá fazendo. O lance é o seguinte... Tanto foi o trauma, né? Foi um de trauma. Ficar sem. É porque assim, a gente sempre teve Cold Scenes em Doctor Who, sempre. E aí, na moderna, teve um showrunner aí que não botava muita cold scene. Todo mundo sabe. Mas... E eu amo uma cold scene. Então, sabe por quê? Ela é muito importante pra narrativa. Esse elemento do storytelling, gente. Eu não sei nem como é que é o nome disso. Cena fria? Sei lá. A cena pré-abertura, Cena pré-créditos. Pré-abertura. Ela, apesar dela, às vezes é uma bobeira e tal, mas eu acho que ela serve pra ajudar a gente a digerir a narrativa. Porque, introduzir ela tema. Ela apresenta o que a gente precisa saber pro episódio seguir. Às vezes ela pode ser usada pra fazer uma brincadeira e tal. E nesse aqui a gente vê que ela serve pra explicar o que aconteceu pro Sr. Ringading, ou Sr. Ding Dong, pela legenda. Ficou Ding Dong aí na legenda, mas não na dublagem. No áudio ficou Sr. Na dublagem Ringading. ficou Senhor Ringading. Como ele veio a ser, né? Como ele nasceu. Porque isso era uma pergunta que tava no fandom de forma geral, assim, tipo, beleza, qual vai ser? Qual é a explicação? Eles estão lendo fiction, ele é um deus, ele como alguém trouxe ele à vida, ele veio sozinho, e a gente vê que é um pouco disso tudo. Não tem Land of Fiction, mas o lance a gente tem mais uma vez um episódio que envolve o Panteão. Não, curiosamente, a gente tem aí ele sendo o segundo episódio da temporada, igual foi o Devil's Cord, né? Que foi o segundo da primeira do chute. Que teve também aí um deus que é maestro, Isso. que é maestri, né? Maestri. Maravilhosa Jinx Monsoon! Maestro, né? Cara, como eu amo aquele personagem. E ele cita, né? O próprio Ringading, ele fala do Toymaker, né? Do mais pra artesão. frente, né? Ele fala do Sutek. E fala demais. Então aí o Davis enriquecendo, né? Essa era dele com esse novo panteão de deuses, e esse é o deus da luz. Né? A Era Chute, ela tá sendo marcada por esse vilão recorrente. Isso. Não o Ringadin, mas tipo, o Panteão é um vilão recorrente, né? O Panteão. É um grupo, é a galeria de vilões do Chute, né? E é interessante porque virtualmente
é infinita, porque o Davis pode trazer quantos deuses ele quiser. Mas mais ou menos infinito, porque se a gente voltar no finale da primeira temporada, a Harbinger do Sutekh fala todos, né? Tem esse, então, tem um monte. Mas assim, antes da gente saber que tinha a ver com o Panteão, que é apresentado na Code Scene, né? A gente vê que tem esse cinema normal, que tá passando um desenho normal, né? As Aventuras do Sr. Ring-a-Ding era um desenho à la Fleischer, né? Uma parada bem Rubber Hose, né? Que é esse tipo de desenho Betty Boop, até o Popeye. O Popeye, isso. O Cilada pra Roger Rabbit faz homenagem a essa época de desenho também. O estúdio Fleischer, né, daquela época. Esses desenhos que hoje em dia muita gente fala, é o Cuphead. Tipo, não é o Cuphead, né? Cuphead pega inspiração no estilo da Rubber Hose. Mas enfim, aí beleza, a gente tem esse desenho que já existe, que é um desenho que não tem nada demais, né? Inclusive na Dr. Who Magazine eles soltaram um quadrinho com uma historinha do Sr. Ring-a-Ding e você vê que não tem nada de diabólico. Por quê? Porque o personagem do Sr. Ring-a-Ding não é um personagem diabólico. É fofinho. Ele é um carinha bacaninha, uma brasa, musiquinha. sabe? Todo animadinho, pegada, Betty Boop e tudo mais. Ele tem até a sidekick. Que é a Raquel Raio de Sol. Em português é assim, em inglês é Sally Sunshine. Muito bonitinha, gente. E aí você tem, né, tá tendo a projeção, né, porque a gente tá falando dos anos 50, então são aqueles rolos de filme gigante e tal, e um raio da lua, né, um raio de luz. A luz da lua. A luz da lua que não existe, né, porque a luz da lua é a luz do sol, né. Até porque a lua é um ovo, né. A luz ali que tá passando através da lua, ela vem navegando e tudo mais, ela passa pelo projetor, e ela vai pra tela. E nesse momento... Ela encosta na colherinha do café do projetista. E eu vou te falar. Quer dizer, assim, né? o pessoal vai falar, pô, mas aí a luz pegou exatamente ali. O ângulo certinho, isso narrativamente falando, lembra muito desenhos dessa época. Tipo, não necessariamente que Tom e Jerry seja uma coisa nesse estilo de animação. Não é assim. Mas é muito parecido com essas coisas que acontecem em desenho mesmo. Tipo, a luz... pega aqui, aí ela... Por sorte, no lugar certinho. O jeito que ela reflete, pega numa corda, que derrete a corda, que cai uma bigorna, é sempre um troço assim. E Exato. aqui acontece isso, É né? a mesma coisa. A luz bate, entra na projeção, e essa luz está sendo emanada da Lua, né, do Sol e pela Lua chegando na Terra, ela dá vida pro Sr. Ring-a-Ding, e aí rola aquele lance dele saindo da tela, e é justamente quando acontece esse episódio ali no Palazzo, que é o cinema, em que essas 15 pessoas somem. Do né? nada. Todas, menos o projetista, todos somem. Exatamente. E aí sim, abertura e tudo. E aí temos a abertura. Isso é Cold Scene, gente. Pois é. Ele seta o tom do episódio. Pois inclusive eu imaginei que nesse episódio teria alguma brincadeira na abertura, não teve. Não teve. Tudo bem, mais pra frente vai ter alguma coisa. Também, viu, BBC? Não, mas assim, é uma boa Cold Scene. Não. E aí a gente já entra naquilo que a gente tava falando. Não tira o né? mérito. Não, aí entra naquilo que a gente tava falando, né? Aí o doutor e a Belina trocando ideia na tarde, né? Imediatamente depois, com as mesmas roupas e tal. E aí rola um negócio que tem um pessoal falando já. No último episódio, a gente não comentou, porque eu vou ser bem sincero, a minha cabeça meio que associou que ela já sabia. Que no momento que a Belinda vê a Tardes no primeiro episódio, ela fala, essa aqui é a sua Tardes. Na hora que a gente tava assistindo, a minha cabeça meio que traduziu isso como, ele conversou com ela por um tempo, falou da Tardes e ela sacou, beleza, essa é a sua nave. Mas tem muita gente falando que, tipo, não houve momento nenhum onde ele falou que aquela era a Tardes. Exatamente. No primeiro episódio, na hora que ela falou aquilo, eu senti um estranhamento, mas eu pensei como você. Eu falei, não, ele deve ter mencionado em algum momento, né? Pois é, e aí, aqui nesse episódio tem uma coisa muito parecida com isso. Porque eles estão conversando, ela fala, você não é um senhor do tempo? Vai pro... Senhor do Tempo... senhor do Tempolândia, né? Isso. Aí ele fala, não, é Gallifrey o nome e tal, não sei o quê. A gente tá falando de uma história que tá começando exatamente onde a última parou. Não quer dizer necessariamente que é no segundo que ela parou. Então, não, eles podem ter conversado na tarde e a gente não viu. Às vezes eles conversaram, 2 segundos e aí ele falou e isso ficou gravado na cabeça dela. Mas pode ser que não. Pode ser... Eu acho que o Davis tá colocando umas pistas aí. Ainda mais que o Davis ele tem gostado o pessoal tá falando assim, essa época, essa fase de Doctor Who, ela tá muito expositiva. Porém... apesar de eu concordar que em alguns pontos tá expositiva assim... E precisa ser porque é uma introdução, né? Eu não acho que precisa ser tão expositiva como, era como Disney, vem... né? É o new. Mas eu não concordo de ter que ser expositivo. Eu acho que Doctor Who precisa ser deixado aberto pra análise também. Mas o ponto não é esse, assim. O que eu tô dizendo tem muita gente dizendo que essa era tá muito expositiva, mas o Davis também tá fazendo isso de deixar uns negocinhos soltos, assim, que você acha que não é nada, e lá na frente ele vai mostrar, lembra disso aqui? Isso aqui era um negócio. Talvez, eu não tô dizendo que seja... Daqui a algumas semanas vocês vão descobrir se ele tá certo ou errado. Esse lance dela já saber, ela sabe o que é uma Tardes, ela sabe o que é um Senhor do Tempo. E em momento nenhum a gente viu o doutor
efetivamente falando pra ela, e talvez seja alguma coisa, entendeu? Seja alguma coisa. Tem Porque teorias, da primeira vez, você não dá nada, né? Foi o que você falou. No primeiro episódio eu não dei nada. A partir do momento que você começa a dar alguma coisa... Quando vem de novo, aí eu falei, ei... Mas pode ser também aquele negócio que a gente sempre fala, o ser humano ele vê padrão onde não tem, às vezes é uma bobagem, né? Pois é. Mas, querendo ou não... Mas não é não, tem eu acho que as tem teorias, coisa, hein? Não tô dizendo que essas teorias são realidades por conta disso, mas tem as teorias de que a Belinda pode ser mais do que só a Belinda, filha de um cara da Receita e de uma violinista. Muito boa, que toca na London Regency Orchestra. Pois é, pode ser muito mais que isso. Tem a teoria que fala que ela é o próprio doutor, né? Tá rolando esse papo. Tipo, a Belinda, ela é o 16º, né? Tipo, ela tá... E aí ela tá convivendo com o doutor. Não reclamaria. Tem essa teoria. Tem a teoria que fala que ela pode ser o mestre também. Sempre tem essas teorias malucas, né? Sim. A gente tá teorias, numa fase... temos muitas. Tá nessa fase aí, até a Honey já falando que ela é, porque sempre pode ser a Honey, né? Como se já não fosse o suficiente ser a Mrs. Flood a Honey, agora pode ser, enfim. Mas é isso. Eles tem a Honey Chandra. Tem essa relação. O sobrenome dela é o mesmo da Honey de Sarah Jane Adventure, que não é a Senhora do Tempo, Honey. Não. Mas pode ser o Davis fazendo essa brincadeira, né? Sim. Até porque Sarah Jane Adventures é dele. É dele. Mas enfim, aí é só fã maluco, nós inclusos, sendo fãs malucos e tentando ver padrão onde não tem. Um episódio, inclusive, que fala sobre fãs malucos, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas... É isso, tipo, é só o fã sendo fã. Mas a gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra esse teorizar. É o nosso trabalho, literalmente. Se não tem o que teorizar, eu nem assisto o Dr. Who, entendeu? É gostoso. É pra isso. Gostoso, é pra isso que a gente tá aqui junto, né? Bom, enfim, eles estão ali conversando na tarde, a Belinda quer porque quer voltar, e aí o doutor dá um jeitinho, ele faz aquele o vindicador. O vindicator, né? Esse gadget, porque o doutor é cheio dos gadgets, né? Porque eles não conseguem parar na data certa, né? E aí é como se fosse um anzol que prende lá em 2025, que vai levar tardes até lá. A gente tá mais uma vez em um momento onde o doutor não pode parar numa data específica, né? Porque ela fala pra ele, me leva pra 24 de maio, né? 24 de maio? Junho? 24 de maio de 25. Me leva pra 24 de maio de 25, que a gente sabe que a data bate com a primeira parte do tipo parto final, né? Que é o Wishworld. Isso aí. E aí ele não consegue, mas ele consegue parar em outra época, né? Em outro tempo e tal. E ele faz esse gadget ali com os pedaços da tarde e tal, que é basicamente isso, tipo, ele vai parar em algum lugar qualquer, vai largar essa linha, né, como se fosse, ele até fala, parece um anzol e uma linha. Tal qual um pescador. É isso, ele vai pescar a data que ele não consegue ir, ou seja, a ponta do vindicador tá batendo no dia 25. Isso. Ele prende ali pra... E aí, a partir de agora, toda viagem que eles fizerem vai ser tipo um passinho mais próximo da isca, né? Imagina que a gente tá falando de uma vara de pescar, né? Eles estão na ponta da vara e o Wishworld, né, o dia certinho que ela quer cair, tá no anzol. Então eles vão fazer esse caminho. Cada viagem são eles passando por essa linha até chegar no anzol, que é o episódio, aí o finale, a primeira parte do finale, né? E aí a gente vai parar em Miami, 1952. Pois é, a gente tá ali no meio... Que na verdade foi filmado ali em Cardiff, gente. Num frio do cacete. Num frio do caramba, coitado. Quem viu Unleashed sabe que os bichinhos sofreram. Ficaram com frio. Mas é isso, eles vão pra esse setting... É bem legal, né? Você vê os anos 50, tem toda essa estética, né? Um cheiro bem americano, né? É bem americana mesmo essa os parada. Atores todos ingleses, viu? Todo mundo teve que forçar sotaque ali, viu, gente? E a gente tá num período histórico e que Doctor Who, por vezes, endereça isso, por vezes não endereça, e dessa vez endereçou, até porque a gente tá falando do chute, né? A gente tá falando da época que tinha segregação racial... pesado. Infelizmente a gente ainda vive num mundo onde tem, em alguns lugares. Mas é que ali a gente tava mas numa aquilo época era lei, né? Que era uma lei e que tinham locais apenas para brancos e locais apenas para pretos. E pessoas de cor, de qualquer cor, né? Eu acho engraçado. Em inglês eles falam isso People of color. Eles falam mais tranquilamente, né? People of color. Isso. Eu acho... POC, né? Que eles falam. POC. Eu acho tão estranho isso em português, tipo, pessoa de cor. Todo mundo é de cor. Todo mundo tem cor. Eu sou transparente, sou invisível. Eu sou preto e branco, igual a mulher do cara do projetista. Isso, né? Até porque preto e branco é cor também. Mas é muito legal porque no episódio passado a gente falou que essa é a primeira tardes não branca. Totalmente não branca, né? E é claro que essa questão será endereçada, inclusive Belinda, dentro da tarde, pergunta, mas a gente pode ir lá? Não, mas nessa hora eu acho que ela não tá falando disso, que ela tá falando assim, anos 50, vamos lá. Aí ele, tá bom, mas a gente vai embora. Ela falou, não, eu quero ver qual é. Só que ela tá de pijama, ela fala, pô, tô de pijama, dá pra ser presa. O lance do pijama. Porque realmente não é legal ser de pijama na rua. Mas
pode ser visto por essa ótica, até porque um pouquinho mais na frente do episódio vai acontecer isso, né? Porque eles chegam... Claro que vai ser. O cenário que eles estão vendo. Eles chegam, o Palazzo tá acorrentado, ele fala, pô, quem acorrenta um cinema e tal... Apesar de que era meio da madrugada, então é normal trancar estabelecimento. Sim! Curiosamente ou não, eles param ali no local nos anos 50 e o horário é 4 da manhã. 4 da manhã é o horário que libera o episódio aqui. Que libera aqui no Brasil, isso é que é o mais interessante. Então olha só, se você foi uma pessoa que esperou aí pra ver o episódio no momento que saiu às 4 da manhã, você teve imersão total. Imersão total. E é muito interessante que eles saem ali em Miami, aí a Belinda fala, a gente não precisa ficar aqui, a gente pode ir embora, vamos voltar, vamos entrar na tarde e voltar e ir embora. Aí o doutor, você sabe que eu não resisto, né? Aí ela, você é o Scooby-Doo. Aí, querida, eu sou a Velma. Não, mas exatamente, tipo... Mais uma homenagemzinha à animação, até porque o desenho que eles vão virar é uma coisa que lembra muito o traço do primeiro, Scooby-Doo lá de trás, né? E o muito interessante é que depois ele chama a Belinda de Fred, né, Fred Pavão? Que também, e aí enfim, faz parte do Scooby-Doo, né? E também tem uma outra piadinha aí interna de Dr. Who, pra quem não viu série clássica, né? Eu não sei se chega a ser uma piadinha, se é só porque tá falando de Scooby-Doo e tem. Né? Quando o doutor começa a viajar com a Romana... O nome da Romana não é Romana, é um nome Baker, gigante, né? Era Tom Baker, gente. Que é Romana lá, Tralunda, é um nome imenso. E aí ele fala, pô, o seu nome é muito grande. Como é que eu te chamo? Ela fala, ou você fala o meu nome inteiro, ou você me chama de Fred. O melhor diminutivo pro meu nome é Fred. E aí o doutor fala, beleza, então eu vou te chamar de Romana. Isso mesmo. E o Fred já foi colocado em alguns momentos em Doctor Who. Tipo, a gente teve já histórias dele do Universo Expandido em que ele perdia a memória, e aí ele se chamava de Fred. Então, tipo... Pra quem quer ver pelo em ovo, a Belinda pode ser alguém. Todo mundo sempre fala da Romana também o tempo todo. Ela é o Fred, a Romana é o Fred. Eu acho que foi mais mas assim, eu acho que não é. Doutor chamando uma companion de Fred. Não, mas assim, isso é de novo, eu tenho essa autoconsciência que eu sei que isso é só uma coisa de fã maluco. Não é nada, isso é uma referência a Scooby-Doo, não era? A Scooby-Doo, mas é legal a companion ser o Fred. Sim. Voltando aí ao momento da crítica sobre a segregação racial, né? Eles caem ali no meio da madrugada, eles querem investigar, o doutor quer investigar, e essa pulga da investigação morde a Belinda também. E eles vão no restaurante que é bem em frente ao Palazzo, né? E lá tem um menino lá. O menino tá servindo, é bem um diner americano mesmo. Aí eles perguntam, é bem quest de RPG começando. Não sabem de ir, vai no pub, né? Não tem pub, vai no restaurantinho. E ele fala, não, teve o caso, tá acorrentado porque a polícia bateu lá, e subiu 15 pessoas... O projetista tá lá dentro ainda. É muito estranho, né? Ele fica tocando filmes de madrugada, bizarro. O filme toca sozinho no meio da madrugada, ninguém entende por quê. E aí o doutor fica naquela, putz, então a gente tem que investigar. E tem uma cliente nesse restaurante, que é justamente a mãe de um dos meninos, que era o que tava comendo pipoca ali. Que é o que também é um dos 15 desaparecidos. E ela fala, eu converso sobre o meu menino com qualquer um que der. Aí o cara, não, beleza, vai lá, conversa com ela. Aí ela fala, tudo bem, você dobra as regras, né? Você faz uma vista grossa pra mim? Faz uma vista grossa, perfeita tradução, muito obrigada. E aí a Belinda fica assim, como assim fazer vista grossa? Ele fala, a gente tá nos anos 50 nos Estados Unidos, tem segregação racial. Esse local é um local de apenas brancos. E isso se aplica a mim e a você. A gente já tá infringindo a lei só de estar aqui dentro, só de pisar no local. E é interessante ele falar pra Belinda esse tipo, era um lugar, né, que impedia pessoas que não fossem brancas de entrar. Isso inclui nós dois. Por quê? Porque é legal o doutor falar pra ela, e isso inclui você também. A Belinda não é negra. Não. A Belinda, ela é Mas indiana. também é branca. Isso. Digo assim, ela não é de etnia negra. O Chute, né, ele é um homem de cor preta. Ele é retinto, né? Ela não. Ela é morena, por quê? Porque ela é indiana. E aí, isso inclusive mais na frente no episódio até fala, no Caribe, né? Porque confundem ela como alguém caribenha. Aí, e ela fala, ela é muito indignada. Tipo, não, eu não sou caribenho, não. Não, e tem muito esse lance de tipo, o caribenho... Não, é porque o branco adora botar todo mundo numa caixinha. Por isso que e eles não têm o mínimo de cuidado de perguntar de onde a pessoa é. A pessoa é marrom, entre aspas, né? Porque o americano usa muito o brown pra falar de latinos, por exemplo. Tudo que é brown, brown pra eles é latino, é caribenho, é indiano, é tudo que você quiser. Entendeu? Então, assim, isso também demonstra a falta de cuidado
né? Você coloca todo mundo no mesmo saco. Todo mundo no mesmo saco. Ou, todo mundo é indiano. Todo mundo naquele pedaço ali da Ásia é indiano. Sendo que não nada a ver. Parte é East, parte é South. Tem são milhões, culturas totalmente diferentes. Isso, exatamente, gente. Mas enfim, e aí... O americano não tá pronto pra riqueza do mundo. Não, mas não é só, assim, não é passando pelo americano, jamais. Mas a gente tá falando de uma época onde o mundo, de forma geral, era muito preconceituoso. E eu gosto sempre de lembrar que não é só nos anos 50. A gente tá fazendo... Continua a série hoje. tá usando de um recorte histórico pra endereçar um problema que ainda existe. Permanece. Você tá dizendo que existem locais que não podem entrar pessoas que não são brancas hoje em dia. Abertamente não, mas a gente sabe que tem locais que se você não for branco igual uma folha de papel, você vai ser mal visto. Com certeza. A gente tá vivendo num mundo onde as pessoas atravessam a rua quando vê uma pessoa negra. Com certeza. Entendeu? É isso. É sobre isso, tá, e gente? E assim, de novo, o episódio não se escora nisso, não é a discussão principal do episódio. Inclusive, esse é um episódio bem lúdico, né? Bem mágico, então não tem um espaço para uma discussão tão séria assim, Mas né? eu adorei que o Davis está inserindo essas coisas. Então, isso porque é legal. Porque inseriu lá na Marta, lá no Human Nature, também foi endereçado isso, Sim, né? eu acho que assim, é legal, porque como a gente tá tendo o primeiro Doutor Negro, eu não acho que é válido a gente ficar todo o plot tem que ser sobre como ele enfrenta o racismo e tal. Todo plot tem que ser um dot and bubble. Não tem. Mas, vez ou outra, é legal endereçar. Mas vai acontecer. Porque, tipo, sempre foi muito fácil pro doutor chegar nos lugares. Porque ele era um cara branco, mais velho, então era fácil ele controlar a cena, entendeu? Agora não. Agora ele é um cara mais novo, negro. Como as pessoas reagem na hora de escutar esse cara, de valorizar o que esse cara fala, entendeu? Inclusive, esses desafios também foram enfrentados pela 13, quando ela chegava enquanto mulher. E aconteceu, o Tibno colocou lá no roteiro dele também, tipo, ela chega lá botando a banca do doutor, porque ela é o doutor, né, ela é a doutora agora, e o pessoal fala, não, cara, tu é mulher, tu não manda aqui, você não manda em nada, né? Então não essas coisas, tanto, né? Então, mas é isso, não precisa ser em todo episódio, mas vai acontecer. Vez ou outra a gente via, né? Porque vai acontecer, porque acontece, pois né? Mas enfim, e aí eles sabem ali todo o lance e vão investigar eu ia falar teatro, né? O cinema. E lá dentro é onde toda a mágica acontece, Movie né? theater. Isso, porque eles entram ali e tem tudo aquilo que a gente tava esperando o tempo todo, que é... Eles entram, o negócio toca, né? O projetor começa a rodar, e aí acontece, renasce, né? Aparece de novo o Sr. Ring-a-Ding e a cena... Mr. Ring-a-Ding. Cara, é muito legal. Assim. Gruda na cabeça a música, gente. Como todo bom desenho antigo, né? Sempre tem uma musiquinha que gruda, né? Muito. Sempre tem um assobio, alguma coisa. Não, a gente ficou cantarolando aqui depois do episódio em casa. Não tem como. Eu acho que não teve ninguém que assistiu esse episódio que não ficou. Que não grudou na cabeça, né? Inclusive o Sr. Ring-a-Ding, ele é um personagem muito gostável, assim. Muito. Apesar dele ser o vilão... Eu vou te falar, apesar dele ser o vilão e ele ser, pra todos os fins, mal, né? Ele não é... Eu não sinto... Ele não é hiper mal, sabe? Ele não é tipo Sutek. Ele é afável. Ele é redondinho, ele é coloridinho. Eu acho que essa é a maldade, a maior maldade dele, né? Ele é tão gostável que você passa pano. Por trás disso aí. Porque ele é todo fofinho, coloridinho, canta. Essa hora é muito legal, né? Porque quando ele aparece, ele é um desenho, e aí o doutor e a Belinda entendem que ele é um desenho. Aí falam, você é um desenho? Ela fala, mas como é que um holograma existe nos anos 50? Aí o doutor fala, não, mas ele não é um holograma. Aí o Ring-a-Ding, não sou, não sei o quê. Aí ele fala, não, ele é um desenho vivo, não é um holograma, não é celuloide isso aqui. E aí ele fala, eu sou a luz, né? Ele fala, beaming Netya, né? Tipo, eu tô radiante pra você e tudo mais. E ele continua repetindo aquilo de don't make me laugh, não me faça ele tem rir. a catchphrase dele. Pra quem né? leu o quadrinho que saiu antes, né? Que a gente até traduziu e tudo mais, esse lance do don't make me laugh, não me faça rir, é quase que uma catchphrase, né? Um bordão do Sr. Ring-a-Ding, né? Isso. No próprio desenho do Sr. Ring-a-Ding, ele fala muito isso. E isso tá integrado ao lance dele ser um deus antigo, né? Dele ser um do panteão, porque tem todo esse lance de que quando tem alguém no panteão chegando, tem aquela melodia que toca, que é o nananana, isso né? mesmo. Que era por conta do Toymaker e tal. E aí, quando ele começa muito esse negócio de não me faça rir, o doutor já malda. Já ele fala, peraí, sacou. por que você tá falando tanto pra gente não fazer você rir? Se você rir, acontece alguma coisa, e aí é legal, porque é um desenho todo bonitinho e ele começa a enlouquecer, que é o que eu gosto carinhosamente de chamar, que ele começa a ficar pica-pau cheirado. E aí ele, será que se eu rir? E aí ele vai ficando vesgo, tipo, é muito engraçado. E aí a risada é ha, que é a mesma risada dos bonequinhos do Toymaker e tal. Tudo. E aí você vê que do lado de fora do cinema tinha o filme que tava passando, que era The Harvest Bringer. E aí as letras caem e a gente sobra o quê?
Harbinger. Ele fala, é um precursor. Isso, né? A Belinda já pergunta, mas o que é isso aí? Não, é um precursor. Toda vez que que alguém do Panteão aparece, é um precursor. E aí ele já se apresenta. Eu sou o Lux Imperator. Lux, eu sou o Deus da luz, né? É muito engraçado isso, porque ele vai se apresentando e são coisas grandes, né? Assustadoras, mas como um desenho falando, é engraçado. Fica engraçado. Eu sou a última coisa que você vê antes de cair do abismo. A luz, a última que você vê antes de morrer, né? Eu acho bacana essa frase também, porque a gente tá falando do episódio, né? Esse episódio, Lux, de forma geral, é um episódio extremamente metalinguístico. Pra caraca! Né? E o que o... Quebra de quarta parede. É isso. Não tem quarta parede em alguns momentos, né? O que o Ring-a-Ding tá dizendo? O nome dele mesmo é o Lux Imperator, né? Que ele é um dos deuses do panteão e tudo mais. E ele é a luz, que é a última coisa que você vê antes do abismo, né? Esse episódio, ele é o episódio antes do próximo, óbvio, né? Que é o The Well, é o poço. E o que é um poço gigantesco, se não um abismo? Ou então também tem com aquela coisa de antes de você morrer, você vê a luz. Claro, não. Né? Com certeza também é isso. Mas eu tô falando, em um episódio tão metalinguístico quanto Lux, o fato dele falar, eu sou a última coisa que você vê antes do abismo, e esse episódio ser o último episódio antes do poço, o fosso, The Well, o poço, enfim, como queira chamar, é maneiro, né? Tipo, se foi sem querer, foi uma coincidência muito legal. Se foi pensado, foi muito inteligente. Não, mas é uma coisa grandiosa que deuses falam, né? Então, assim, acho que tem tudo a ver. E, enfim, eles estão ali dentro do cinema e eles sobem pra casinha do projetor. A sala de projeção. A sala de projeção, né? É engraçado, né? Porque eles prendem o Ring-a-Ding da própria música dele. Não é nem questão de prender, assim. Ele fala, droga, agora eu vou ter que cantar até o final essa porcaria. Ele não consegue não cantar. É muito bom! Que o projetista já tá falando com eles, né? Pra eles irem pra lá, eles vão correndo, aí o Sr. Ring-a-Ding, eu vou pegar vocês aí. Mr. Ring-a-Ding, ele, cacete, aí ele continua. Ai, caramba, tô preso ele aqui. Ele não consegue não cantar a própria música, assim como a gente não consegue não acompanhar a música. É muito bom. É quase como se fosse uma maldição, cacete, vou ter que cantar essa voz de novo. Ele fica preso ali. Aí eles perguntam, né, quanto tempo tem a música? Aí o pai, ele fala, 36, 1 minuto e não sei quantos segundos, né? E aí o lance que a gente descobre... O pai não é pai de pai e mãe, não. O nome dele é pai. Reginald Pye. Com Y. P-Y-E. Também não é torta. Não. É o Mr. Reginald ali. E o lance é que ele tá preso ali no cinema, porque o Ring-a-Ding, ele meio que deu uma coisa pra ele que ele não consegue se desprender. A Belinda fala, mas ele tem 1 metro porque ele é pequenininho. Por que você simplesmente não sai? Não é que ele esteja preso fisicamente, ele tá emocionalmente preso. Porque ele fala assim, não, ele me deu algo que eu queria. E aí a gente vê que ele tinha um rolo de filme ali, que era a última gravação da falecida esposa dele. E aí, vira e mexe, o Ring-a-Ding vai, né? Não o Ring-a-Ding necessariamente, né? Mas essa entidade consegue tangibilizar esse filme da mulher dele que morreu e eles dançam de novo. E é tão bonito esse momento, né? Porque eles dançam e ele de fato dança com ela, porque ela se torna palpável. Ele é um escravo da memória dele, né? Perfeito, perfeitamente colocado. E assim, quando ele começa a dançar com ela tá em PB. E ela vai ganhando cor, Gente, a estética desse episódio, ela precisa ser exaltada. Sim. Porque, de fato, a produção, eles se dedicaram a tornar a experiência estética nossa muito rica, muito valiosa. Não só nessa pequena transição de 2 segundos dela é preto e branco, mas o episódio ele vai brincar com essa coisa. Então a lança do frame, né? Então, we are framed, né? Eles estão dentro do quadro. A gente foi enquadrado. A gente foi enquadrado. Então, eles precisam sair da celulose e parece que eles quebram ali a quarta parede. É uma coisa tão fabulosa. Mas assim, nesse lance... Nunca teve episódio de Dr. Who assim. Não nesse nível, né? Nesse momento que o Red tá falando sobre por que ele fica, também, né? Se você estica a interpretação, né? O Lux Imperator, ele é o deus da luz, né? E a gente tá falando ele tá trazendo de volta à vida, de certa forma, uma pessoa que já não tem mais luz, já morreu, né? Tipo, isso. A luz da vida já foi embora dessa pessoa. Ela já viu o abismo, né? Exato. E ele tá trazendo de volta, dando luz de volta a esse amor do cara, tipo... Fabuloso. É muito bonito. É triste, na real, você ver que o cara tá preso nisso, né? Sim. E aí é legal porque a música acaba e o Sr. Ring-a-Ding começa a tentar ir... Só que ele é um boneco chapado, né? Ele é 2D. E aí ele precisa subir a escada 3D. Ele fala... ele tá cansadão. A Belinda olha e fala... Ele tá cansado. Aí... Na hora eu falei, porque ele cantou a música. Aí ele fala, é difícil, eu devia ter estudado perspectiva, né? Porque ele tá tendo que andar pra frente. Então é isso. E ele é de lado só. O episódio, ele brinca muito com esses termos, né? Então, na hora que eles se transformam em 2D, o Doutor e a Belinda, que vai acontecer agora, justamente, né? Que ele consegue prender eles ali.
Aí eles estão full 2D, que saiu várias imagens de divulgação. Sim, muito legal. Aí a Belinda, ela tem uma preocupação e ela começa a ficar arredondada, abaloadinha. Não, até o próprio Ringadinho fala disso, Cara, né? essa brincadeira é muito inteligente. Quando ele chega na sala, aí ele fala assim, porque eu vou tacar fogo em tudo, você não vai me ajudar, não? Eu vou... O filme é inflamável, ele faz um foguinho, aí o doutor, pô, mas... Calma aí, você tá entregando tudo? Ele fala, pô, eu sou um personagem bidimensional, você quer profundidade de mim? Eu sou 2D, eu sou literalmente 2D. Porque essa é a hora que o doutor vê que as pessoas do cinema estão presas no filminho da celulosezinha a ali. gente descobre, exato. Então o Sr. Ringadinho tem essa cartada. Ele quer tacar o fogo em geral. E aí é justamente esse momento que ele pega e trava o doutor e a Belinda no filme, 2D. né, no 2D. Que é aquela cena que a gente viu dele filmando e tal, eles viram os desenhos lá Scooby-Doo. E tem esse... E vão se abaloando. Tem várias críticas, né? Porque ela fala assim, eu tô 2D, eu tô bidimensional e essa cintura é impossível, né? Realmente, os desenhos dessa época, você pega, tipo, Flintstones, a própria Betty Boop e tal... As mulheres tinham cinturas de palito, né? Desproporcional com a vida real. Não, né? é isso. Mas a Betty Boop era mais porque ela tinha um cabeção, um corpinho. Mas, por exemplo, você pega, sei lá, a Daphne de Scooby-Doo mesmo, que ela tem uma cinturinha de pilão. Não, a maioria dos desenhos femininos tem a representação não que isso não aconteça hoje, né? Com cinturinha. Tipo, anime mesmo. O Oda que o diga, né? O Oda que o diga. As personagens com cinturas impossíveis. Animes, né? Mas não só animes. Não, desenhos de forma geral, né? Aí é bom, né? Ele dá essa catucada, tipo, essa cintura aqui é virtualmente impossível, ninguém vivo teria um negócio desse. Mas, isso. E aí, conforme ela vai... o doutor até fala, meu cérebro é bidimensional, eu não consigo pensar em coisas muito complicadas. Aí a Belinda vai falando, e conforme ela vai se aprofundando, ela vai ficando... Literalmente ficando tridimensional, ela começa... O fato dela ficar tridimensional na cabeça, né? Dela ter um desenvolvimento maior do pensamento, faz ela ganhar a perspectiva, né? Ela vai ficando mais gordinha, né? Mais 3D mesmo. Abaloadinha. Aí o doutor saca isso, ele fala, então beleza, então eu tenho que falar coisas não bidimensionais. Eu tenho que falar coisas profundas. Aí ele começa, eu sou o último dos Senhores do Tempo. Eu tô com medo de não conseguir. E aí que ele fala pra ela, Gallifrey, o meu planeta natal, ele foi destruído. Eu sou o último dos Senhores do Tempo. Aí, ele fica mais abaloadinho também. Então, isso é legal, assim, isso já é uma coisa que ele tá se aprofundando, mas é legal quando ele se aprofunda no sentimento dele, que ele fala assim, a verdade é que eu tenho muito medo de não conseguir te levar de volta. Aconteceu alguma coisa nessa data, em 2025, e eu tô morrendo de medo de não conseguir te levar em segurança. E ela falou, eu também tô com medo, doutor. E aí, na hora, eles ficam tão tridimensionais que eles voltam a ser live action. Exato. Mas ainda dentro do desenho. Ainda presos nos desenhos. E aí, a hora a gente sai daqui, né? Aí eles vão lá, o próprio doutor, ele começa a olhar. Ele não tá olhando pra gente, não, tá? Isso não é uma quebra de quarta parede. Ainda. Mas ele vai se aproximando da, entre aspas, câmera da tela ali. Do filme, né? Ele vai se aproximando do filme. Do filme. E ele fala, we're being framed. Então ele começa a puxar os frames, um a um. Esse lance do frame, né? Ele é... A explicação da tradução, né? O frame é justamente esse aro, né? Essa moldura que tem nos filmes, né? Que tem tudo em que antigamente era no filme de celulose, hoje em dia não é mais. Hoje em dia não é mais. Quer dizer, ainda tem alguns que são. Mas ele brinca, né? Com essa puxar coisa de... o quadro. Porque um frame, por exemplo, pra você fazer um segundo, você precisa de 25 frames. Quadro. Por isso que ele começa a puxar um monte. Ele tá literalmente passando os quadros da própria animação. Pra dar o efeito da animação. Só gente, que em inglês... Quem gosta de cinema, em inglês também, né? Primor, cara. O verbo to frame, né? Que a gente traduz errado como enquadrar, não é bem enquadrar, é tipo você armar uma cilada para alguém, que é justamente o Who Framed Roger Rabbit, né? Que em português foi uma cilada para Roger Rabbit. No título original, o frame era tanto o frame do quadro da animação, literal, quanto o frame de, tipo, armar pra cima da pessoa, enquadrar a pessoa e tudo mais. Né? E aí você falar do Roger Rabbit, eu já vou introduzir isso aqui agora, por favor. Todas as animações deste episódio foram feitas à mão, tá, gente? E o animador, né, responsável é o Neil Boyle. Sim. Que trabalhou justamente em Roger Rabbit, em Space Jam, e até fez um cult gag do Simpsons, né? Entre vários outros trabalhos. O currículo dele é impressionante. Ele é o cara da animação 2D, né? Em Cilada para Roger Rabbit, ele foi assistente de animação no Cilada. Isso. Aí, Cilada é 80 e pouco, né? Em 90 e pouco, com o Space Jam, ele já era o supervisor mesmo. E você vê que, então, ele tem essa experiência do ele 2D foi crescendo. Com o live action. Exato. Não é? E aí ele fez uma porrada de outras animações, até em Paddington, acho que ele tem alguma coisa no filme 3D. Mas um negócio legal grande que ele fez, que até tem envolvimento da Disney de certa forma, né? É que ele dirigiu uma das cult gags de Simpsons, né? Que é
a animaçãozinha, o desenho que tem antes deles sentarem pra ver a TV, sempre é um negócio único, né? E ele dirigiu uma delas. Então assim, o cara foda na demais, indústria, né? E legal, a BBC trouxe esse cara. Pois é legal esse cuidado que a BBC teve de, se a gente tá falando de um negócio que é sobre esse lance de 2D com 3D, vamos chamar um cara de Roger Rabbit, que é o maior exemplo disso, fabuloso, né? Entre outras coisas, né? A gente tem o Alan Cumming fazendo... Esse episódio caprichou demais, né? É o Alan Cumming, gente. The Witchfinders, né? Ele é ali o Rei James e tudo mais. Não, ele é um atorzão da porra, né? Ele é um apresentador, ótimo ator, tudo. Interessante que ele gravou as falas dele de Nova York. E fazendo o sotaque americano, mas ele é ali, gente. Ele é britânico. Inclusive, o animador, ele fala que quando eles receberam as gravações do Alan Cumming fazendo o Sr. Ringading, e ele é tão, né, o jeito, ele atua enquanto tá expressivo, que o Sr. Ringading, em alguns momentos, ele é desenhado em cima da expressão do Alan Cumming mesmo. Exatamente. Então, assim, é muito cuidadoso o jeito que eles fizeram. Isso é super legal. Mas, enfim, aí é isso. O doutor e a Belinda literalmente puxam os quadros onde eles estão, até que eles conseguem chegar naquela tela branca e eles notam que eles estão sendo assistidos, né? Porque ele vai chegando assim perto, aí você vê que ele tá encostando num vidro, e ele derruba o vidro e... essa é muita coisa de animação, né? Você literalmente sai da TV, né? Sai da tela. E ele sai da TV pra nossa sala. Exato, ele não saiu, obviamente, ele não saiu pra sala de cada um de nós, mas saiu. Porque o doutor e a Belinda saem na sala de pessoas assistindo o Doctor Who. De fãs de Doctor Who. Aqueles 3 personagens, eles representam todos nós. Exatamente. Ali, um pouquinho antes dos fãs aparecerem, aparece a mãe do Tommy Lee com um policial, né? Que primeiro eles saem ali do cinema. Primeiro tem a saída falsa, né? Isso. A saída falsa. Ele acha que ele saiu, aí vem o policial e fala, que é isso? Vocês não podem entrar aqui, né? Como se a mãe do Tommy Lee fosse uma cagueta. Ela caguetou. Porque tem pessoas de cor entrando aqui nesse lugar só pra brancos. Ele é esquisito, ele claramente sabe do meu filho. Isso. E aí o cara fala, não, vocês estão presos, isso aqui é whites only, só caribenha, não sei o quê. Esse é o cara que chama ela de caribenha. Doutor, pelo amor de Deus, né? Pelo menos faz direito, porque você tá... o uniforme dele é de Nova York, mas não é desse pedaço de Nova York. Não, e eles estão em Miami. Tá errado, tá errado o badge. Unidos, exato. Então é bom que ele consegue matar rapidinho, e nesse momento, quando eles olham pra tela, eles saem na nossa TV. E é muito louco porque, gente, eu acho que é a primeira vez em Doctor Who, na TV, o quadrinho já teve, que a gente se vê representado real. Tipo, são 3 fãs assistindo este episódio. Eu vou ser muito sério com vocês. Esse recurso de tipo, os personagens descobrem que eles fazem parte de uma coisa, né? São ficcionais, né? Particularmente falando, eu não gosto muito desse recurso. Por quê? Eu acho que quebra um pouco a mágica da coisa toda. Quando eu tô assistindo um desenho, um filme, uma série, eu gosto de mergulhar... Imersão. Imersão. Então eu quero fazer parte desse universo. Eu não quero que esse universo vai fazer parte do meu. Entendeu? Então, assim, eu acho... via de mão única. Eu acho que isso... Você vê demais as cordas sendo puxadas. Eu não gosto muito. Particularmente, eu não gosto muito. Mas foi muito bem executado. A gente já teve isso em Doctor Who, né? Lá nas comemorações de 50 anos, saiu um quadrinho que era a menina que amava Doctor Who, The Girl Who Loved Doctor Who, que era com o 11º Doutor, né? Do Paul Cornell. Do Paul Cornell. Maravilhoso. A gente revisou essa HQ, inclusive, eu acho. A gente tem, eu não sei se em podcast, mas em texto com certeza. É uma graça essa HQ. É linda. E aí qual é o lance? O doutor, ele encontra essa menina que ama Doctor Who, ele vem pro mundo real, ele vai numa Comic Con com ela. Maravilhoso. Ele perde um concurso de cosplay. Sim! De primeiro doutor. Sim, pra um outro cara. Então, assim, é engraçado. É igual os sósias de Selton Mello. Isso, e o Selton Mello perderia, né, nesse caso. Então, assim, Doctor Who já fez isso no universo expandido, né? É bonitinho, mas a gente nunca tinha visto na série e agora foi feito. Já houveram outros momentos na série em que isso quase foi feito, né? Ali em Remembrance of the Daleks, lá na série clássica com o 7º Doutor, eles estão nos anos 60, né? Eles são em 63. E aí tem um momento que eles estão numa sala com uma TV tocando a BBC, né? Porque é inglês. E está passando o Doctor Who. Não tá passando ainda. Tá a Ace e o Doutor estão ali, e quando eles saem, a TV tá ligada, né? Aí fala, e agora vamos para o incrível primeiro episódio de Doctor... Aí corta a cena. Corta! Então assim, cortou a cena. Eu não sei o que era. Mas foi sutil. E aqui não. Aqui é uma coisa muito maior. Diferente do Fred, pra provar aí que nós temos opiniões diferentes sobre as coisas. Sim. Eu amei. Na hora que virou. E são os caras bebendo chazinho em canequinha de Dr. Who, que a gente tem um monte aqui em casa. Com as camisetinhas de Dr. Who que a gente usa. E vocês usam também. Memorabilia. Cachecol, o Fez. Mano, hora eu me arrepiei todinha. É que assim, eu quero muito que a BBC libere. Amei. Eu quero muito que a BBC libere
fotos desse set. Sim, porque assim, como tá longe... com detalhes, né? A gente não consegue ver muito, mas você consegue Os notar... DVD. Tem DVD, tem fita, tem um pôster da Lesma de Dot and Bubble atrás. É isso! Tem um monte... uma das meninas tá segurando uma screwdriver do terceiro. Sim! O cara tá com uma camisa da Unity, da clássica, com o cachecol do quarto. A outra tá com telos do Cyberman, que eu, então, aliás, eu quero essa camiseta. Pois não, é isso é tudo memorabilia real de Doctor Who. Você olha ali, você tá sendo... A gente... Você tá se vendo. Eu acho assim, só fazendo a minha culpa, eu não desgostei disso não. Assim, não, você não desgostou. Particularmente, eu não gosto muito desse recurso, mas aqui foi maneiro. Foi bem muito feito, legal. Entendeu? Eu acho que existiu ali um pouquinho de estereótipo, né? Do tipo assim, será que... teve? Não. Será que teve? Será que teve? Assim, a gente sabe que os fãs são meio chatos, mas a gente é mesmo não, e tá tudo bem. Mas sabe o que é engraçado? Porque todos esses lances que o fã faz que é meio irritante... Mas a gente é assim, tipo, né? a menina, os dois primeiros que aparecem são todos animados, aí tem uma que tá meio bored, ela fala... Eu já sabia. Já tinha vazado na internet. Hip Doctor Who. Em todo o grupo de Doctor Who, nós temos os nossos também. E a internet... Tem uma pessoa que fala, eu já sabia. E o é legal... Eu descobri antes do episódio começar. Porque ela endereça, que assim, não é nem teoria, ela sabe porque vazou em algum momento. Não, e assim, o Davis colocar isso... ele sabe. Não, o Davis e o Moffat tão carecas. E aí ela manda um hashtag Hip Doctor Who, né? Porque Doctor Who está morto, né? É tudo muito expositivo. Não, e a outra fala que é muito Galaxy Quest também. Galaxy Quest, o Herói Fora de Órbita, né? É um filmaço também, que quem não viu, veja. Que é justamente... Nossa, assista. O filme todo é isso, né? A gente tem essa série que Elencão, chama... inclusive. Sim, tem inclusive o... Sigourney Weaver, tem o Alan Rickman, tem o Rainn Wilson, né? Que depois vai fazer The Office. Filme Gente, quem gosta de Star Trek vai amar. Então, o filme é uma grande homenagem a Star Trek, né? E aí tem essa série chamada Galaxy Quest, que ela começa como série, a gente vê que ela é uma série que todas as pessoas assistem, e aí eles chamam os atores pra salvar o universo. É maravilhoso. Assim, tipo, tem aliens que assistiram a série, acharam que era real, e eles pegam os atores achando que são os personagens, e aí eles salvam... Cara... Filmaço. Só assistam. Desculpa o parênteses aí sobre Galaxy Quest, é que eu amo esse filme. Não, mas foi citado. Cara, assistam Galaxy Quest. É um clássico. É maravilhoso esse filme. Né? E aí, é muito legal também que eles têm essa consciência de que eles não são reais. Porque é isso. Isso foi o que salvou pra mim, assim. Porque se a gente descobrisse, no final dessa cena, que tipo... não, Doctor Who, all along, sempre foi uma ficção, e você é um personagem ficcional desde sempre. Eu não ia gostar. Como fizeram aqui, é o quê? Ele brincou de um jeito legal aqui, né? O Davis conseguiu fazer essa metalinguagem de tipo, olha só, são vocês e óbvio que Doctor Who é ficcional, a gente sabe que é uma série, só que em Doctor Who não é ficcional. E aí, eles primeiro deixam a gente acreditar nisso, aí depois, né, uma das meninas fala, o plano do Sr. Ringadinga é muito exposto, né? Porque ele já falou o que é pra fazer, pra tacar fogo e tal, não sei o quê. É muito óbvio. Mas como é que você sabe isso? Ela fala, porque a gente assistiu, né? A gente tá assistindo o episódio. Inclusive, sua mãe é violoncelista, né? Violinista. É violinista, né? Enfim, e aí o que a gente descobre nessa cena é que, tipo, eles falam, na verdade, vocês não são ficcionais. Nós somos ficcionais. Nós somos construtos do Lux. Isso tudo faz parte do Lux, brincando com a cabeça de vocês. O Sr. Ringadinga, ou Lux, enfim, chama como quiser chamar, ele tá playing, ele tá brincando com vocês, porque é isso que os deuses fazem. Isso mesmo. E nesse jogo doentio dele, ele criou essa verdade falsa de que vocês vivem em uma série de TV, e nós somos os fãs da série TV. Só que como ele fez a gente pra ser os fãs do Doutor, a gente aprendeu com o Doutor, então a gente quer ajudar vocês, tipo... E é muito legal porque, assim... A hora do Blink é legal. A hora do Blink, né? Porque, assim, Blink é o episódio mais famoso de Doctor Who. Aí ele fala, e aí, qual que é a aventura favorita? É muito... Aliás, antes... É uma conversa entre a gente. Na hora que eles saem, aí eles se abraçam, o Chute abraça, o Chute, assim, ele tá muito confortável com os fãs dele, assim. Aí, e aí, qual é a aventura favorita de vocês? Blink. Aí, não, mas e aquele lá dos Goblins? Blink. E aquele... Mas que eu fiquei pisando numa mina no episódio inteiro. É Blink. Então, assim... E isso é real. Dentro do fandom, todo mundo ama Blink. Não, mas é o meu episódio favorito? Não, Não, mas é uma verdade universalmente conhecida que Blink é o episódio mais amado de Doctor Who. Pode não ser o seu favorito. Sim. Mas é o mais amado. Pode não ser o seu favorito, pessoa que está ouvindo. A gente sabe disso. Mas eu me incluo nisso. Mas tem pessoas que amam Blink. E aí nessa hora... Eu amo Blink, mas não é meu favorito. Nessa hora acho que entra o que você falou do seu estereótipo, né? O estereótipo... Não tô dizendo que você gosta de Blink
Blink é um estereótipo, não é isso, mas tipo... A gente gosta de Blink também. O desenho padrão de um fã de Doctor Who, de um Whoven, é justamente, o Blink é incrível. É engraçado, a série Acknowledgement dela mesma é legal. É muito legal. E aí, realmente, né, eles ajudam... Não, mas a gente quer ajuda vocês, né, e tudo mais. Rola aquele momento, né, do tipo, então beleza, a gente tem que fazer isso e tal. Tem o momento choro do chute nesse episódio, né? Porque, e assim, novamente... O doutor ele fica muito triste que eles não são reais. Não é nem que eles são reais, é que eles vão morrer, né? Porque ele fala assim, se eles não são reais, eles são os construtos feitos pra isso, no momento que a gente sair de cena... Acabou. Eles vão morrer. E aí a Brina fala, não, mas não é morrer, ela fala, deixar de existir. A Brina fala, sim, mas isso é morrer. Mas é a mesma coisa. Gente, tem o logo de Doctor Who, com o loginho da BBC na TV deles e o chute ali parado do lado. É muito meta. Né? Agora, é legal isso, né? Porque o pessoal fala, porra, mas esse doutor chora o tempo todo. Eu entendo, se incomoda. Eu acho que essa cena poderia ter sido sem ele chorar, mas não faz diferença ele chorar. Porque qual é o lance? O que tá sendo falado ali é muito bonito. A cena é muito bonita. Por quê? São essas três pessoas que são fãs de Doctor Who, mesmo que ficcionalmente ali, e eles falam, não, a gente vai ajudar você, mesmo que a gente tenha que desistir pra isso, porque você é o nosso grande herói. Você trouxe coisas boas pra gente. Aí a menina fala, por sua causa eu conheço os meus melhores amigos. Cara, nesse momento eu quebrei, tá? Eu quebrei, deixa eu falar que eu quebrei. Você que tá ouvindo isso, se você não se emocionou... Cara, você não fez nenhum amigo com o Doctor Who desde que você começou a ver, nem... Coloca a gente, por mais que você não tenha um amigo físico, você conheceu amigos virtualmente, você escuta o podcast e se sente nosso amigo. E que extrapolaram pra vida real, né? E assim, Doctor Who, pra mim, Thaís, particularmente, eu fiquei muito emocionado, porque Doctor Who me trouxe o Fred... Sim. Eu só conheço o Fred por causa de Doctor Who. E a minha família e meu filho, tipo, obrigada, Vert Lambert, sabe? Eu sempre falo então, isso. Então, assim, foi muito emocionante. E quando o Chute chora ali, é engraçado que o Davis, ele deu uma entrevista, né? Falando assim, estão reclamando que ele chora, mas eu não controlo a reação do ator. Não se faz um ator não chorar, né? Quando ele quer chorar. O Chute se emocionou de verdade ali, sabe? É muito bonito, muito bonito. Eu acho assim, é isso. Tipo, Doctor Who é uma coisa... a música lá do 11º Doutor. Todo fã de Doctor Who tem uma história, sem exceção, todo fã de Doctor Who tem uma história pra contar de algo bom que Doctor Who trouxe. Quantas vezes a gente trabalha com Doctor Who tem mais de uma década? A gente já não... Bota mais nisso, tem 13 anos. Você mais. Mas tá por aí. Muitos anos, décadas aí já a fio. Quantas vezes eu já não ouvi, você já não ouviu, de pessoas que falam assim, Doctor Who salvou minha vida. Sim, eu tava numa depressão fodida. Perfeito. E Doctor Who fez eu não fazer algo ruim. É isso. Doctor Who fez eu conhecer o meu namorado, minha namorada, minha namorade. Doctor Who me deu amigos. A gente vê na Comic Con. Gente, a galera isso é que, real. cada um mora numa ponta do Brasil, cada um tá em um país diferente, eles se veem em 1-2 dias no ano. E aí fala, cara, eu tenho a minha família estendida que eu criei, porque eu conheci por conta do Doctor Who. Cara, é muito bonito isso. Tem pessoas que viram pra nós na CCXP e falam, cara, vocês são meus amigos de Doctor Who. Porque por causa do podcast. Doctor Who tem essa mágica. A gente já falou isso. Eu fico tão emocionada, sabe? A gente já falou isso em outros momentos, assim, Doctor Who tem mágica de verdade. Tem mágica de verdade. Se eu for colocar na minha vida, assim, tipo... Não só ter conhecido a Thaís, que foi um grande divisor de água na minha vida, mas, tipo, profissionalmente falando, se não fosse o Doctor Who, eu não tava onde eu tô hoje. Sim, tipo, sim. Eu trabalho com marketing porque lá atrás eu quis começar a brincar de criar conteúdo e a brincadeira ficou séria. E hoje em dia a gente trabalha com isso, entendeu? Até as conquistas que a gente teve com o Doctor Who, de conhecer Capaldi, de ir pro SBT, né? Não, e não só a gente, enquanto fã, mas o próprio Davis enquanto fã, o Moffat enquanto fã, o Capaldi enquanto fã, o Tennant enquanto fã. O Moffat e o Capaldi e o Tennant, todo mundo, o Gates. Eles eram essas pessoas. O Capaldi, inclusive, já falou isso algumas vezes, né? Ele começou a atuar por conta de Doctor Who, porque ele amava Doctor Who e ele queria um dia trabalhar em Doctor Who e ele começou a atuar. Eu tenho certeza que o Capaldi, quando assistir esse episódio, ele vai se emocionar também, que nem a gente. Porque no fim do dia ele é só um fã também, igual a gente. E é isso que nós estamos sendo apresentados. Enfim, é por isso que o Chute chora. Eu acho assim, por mais que você ache que o Chute chora demais, nessa cena, Tô nem aí, deixa ele chorar. Amolece o coração, Marquinho. Leave Chute alone! Marquinho de Padre Miguel, que tá aí, que tá raging, tá ficando com ódio toda vez que o doutor chora. Amolece o coração, vai falar que não é bonita. Dessa vez, deixa, por favor, porque foi bonito. Dessa vez foi muito emocionante. Pelo menos dessa vez, amolece o coração. Mas vamos lá, voltando pro episódio. É que esse pedaço do episódio muito... Nossa, é o ápice, até gente. Porque a resolução vem logo depois, né? A gente vê que, por conta disso que a menina falou, né? O lance do vocês estão, né? O Ringading já falou que queima a celulose e tal. A doutora fala, beleza, então a gente tem que travar o quadro. Porque sem travar o quadro...
A celulose, quando ela é exposta a muito tempo de calor, ela pega fogo. Ela queima e eles vão conseguir sair. A gente vai queimar e vai sair, a gente vai queimar o frame e vai sair. E realmente funciona. De fato. Nessa, como eles estão ali, quando ele tá segurando e queima o frame, ele se queima também. Claro. E aí é legal também que a gente vê a Belinda... Quando ela vê, Sendo queimou. a enfermeira. Deixa eu ver, né? A enfermeira fala mais alto, ela né? fala assim, os doutores, os médicos fazem os piores pacientes. Os doutores são os piores pacientes, né? E aí, nessa hora, ele tá com a mão queimada, ele fala, não, relaxa, o meu povo, ele tem uma habilidadezinha especial, que chama... Ele fala bigeneração. Ele fala bigeneração. Por conta da bigeneração, eu falar consigo me curar aqui, né? A gente sabe que quando ele tá recém-regenerado, ou nesse caso, bigenerado, ele poderia até sofrer uma ferida mais mortal, tipo, perder uma mão, perder um braço, que ele... regeneraria, nasce de né? volta, tá com uma lagartixa. Nesse caso, assim, caso alguém reclame, isso tá válido, né? O doutor, o poder regenerativo do doutor, certo. Que é o que faz a regeneração acontecer, ele também dá um fator de cura pra ele, pra essas coisas. A tipo, River teve isso, lembra? Ela já usou pra curar, o doutor já usou pra curar também. Então, assim, ele tava com um machucadinho, porque não foi uma queimadura de um grau bizarro, ele conseguiu ali refazer a pele. E nessa hora, é muito interessante porque o Ring-a-Ding, novamente, ele é o deus da luz, ele é feito de luz. Ele fala, então é essa luz que eu tô procurando. É a luz dos Senhores do Tempo, é a luz que você emana, que é essa luz que regenera, essa luz que dá vida, e não sei o quê. E aí a gente entra num plot que acontece bastante no Doctor Who, que é alguém tentando roubar a energia de regeneração do doutor. Isso, ele quer ceifar ali a energia pra pegar pra ele se transformar num corpo humano físico, real. Não necessariamente humano, né? Mas ele ganhar, ele poder se libertar do Palazzo, porque essa é a cena do Ring-a-Ding, né? E sair do 2D também. Isso, como ele nasceu dentro do Palazzo ali por conta da energia da luz e tudo mais, ele tá preso nessas fronteiras do cinema. E aí ele fala, não, eu vou roubar sua energia, ficar tridimensional, ficar mais profundo, e eu vou conseguir estourar, sair do Palazzo, e aí eu vou ver a luz de verdade, que é a luz do átomo. Porque qual é o lance? Quando o desenho do Mr. Ring-a-Ding toca lá antes, né, da abertura, a gente vê que antes tava passando coisas sobre guerra, né? Antigamente se ia no cinema pra ver documentário, jornal, era né? tipo um jornal, isso mesmo. Então, assim, o Lux, né, o deus Lux, antes mesmo de ser o Mr. Ring-a-Ding, ele já tinha se apaixonado pela luz da explosão atômica, né? Uhum. Que é a luz real, né? Essa é a luz que ele quer. Primordial, né? É a luz poderosa. Então ele vai roubar essa luz do doutor pra poder se libertar e buscar essa luz maior, né? E ali, na hora que ele prende o doutor, começa a sair energia de regeneração do doutor. Aí lá vem o 16º. Pá, 16. Ou não, né? Porque ele ia roubar a energia de regeneração toda, não ia ter como regenerar, né? Você já pensou uma coisa dessa? Mas aí nessa hora, eu vou te falar, nessa hora... O Ring-a-Ding fica diabólico mesmo. Fica muito. Enquanto ele é 2D, ele é tudo haha, yeah! Fofinho. Quando ele vai ficando 3D, ele fica assustador, porque ele fica com textura de pele, e aí você vê que ele é humano, mas ele tem focinho de porco, e a pele é meio enrugada, mas é azul e... Gente, é tipo assim, sabe a MTV nos anos 90 que tinha... tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Tá, é uma coisa bem assustadora e bizarra. Mas posso falar? Deturpa, né, o conceito. Como eu enxergo isso, tem muita essa crítica, eu critico isso um pouco também. Desenhos 2D, quando ganham versões em 3D, geralmente fica estranho. Eu acho que também tem essa porque crítica velada. Como ele foi originalmente pensado em 2D, quando a gente transpõe isso pro 3D... Não fica legal. É esquisito. Sempre entra naquele vale da estranheza. É que nem o nosso filho, ele assiste o desenho do Garfield, que é em 3D. Eu acho estranho. Porque a gente cresceu com ele 2D. Eu acho estranho. Mas nesse caso, beleza. Não é feio, nem assustador. Mas é estranho. Mas nesse caso é muito estranho. É muito. Exagera a estranheza. Ele deturpa o conceito. Mas qual é o grande lance? Ele tá roubando a energia do doutor, tá ficando cada vez maior. A Belinda consegue sair, ela fala, não, eu vou dar cabo disso agora. Eu vou tacar fogo em tudo agora. Ela pega os rolos... Xoxana! Quase vai dar uma de Xoxana ali. Ela bota os rolos ali pra queimar e ela vai precisar de um fósforo pra acender, né? E ela... Belinda started the fire. E aí, novamente, só que não, né? Porque não foi ela. Não foi ela. Ela usa habilidades, né, de enfermeira, que ela fala assim, senhor pai, eu sei que você fuma. Eu senti o cheiro de nicotina, eu vi a ponta dos dedos amarelados. Me empresta o fósforo. Me dá o fósforo. E aí você vê que o cara não vai emprestar, porque ele tá literalmente abraçado com a memória da mulher. Ele fala, não... Deixa comigo. Ele não fala que não vai. Só que aí a mulher aparece, olha pra ele e fala assim, não, toma, entrega pra ela o fósforo. Vem se juntar a mim. Isso é meio sombrio, né? Ficou sombrio demais muito rápido. Too dark, too porque fast. basicamente o que ela tá falando é tipo, eu tô morta, vem comigo. Vem pra cá, tipo, você não tem mais propósito de vida. Então faça o seu último ato ser algo que vai salvar essas pessoas.
É isso, né? Mesmo, perfeito. E aí, o seu último ato vai salvar as pessoas. E aí seja mesmo. O herói, né? E aí ele não deixa nem a Belinda tacar fogo. Ele fala, não, eu vou, pode, deixa eu comigo, faço. E aí ele acende ali e explode tudo, né? Porque a celulose é inflamável. Na hora que dá a explosão, o doutor cai ali, né? A parede que ele tá preso explode. Só que o Ring-a-Ding já absorveu energia pra caramba. E nisso ele já cresceu. Ele cresceu a um ponto, voltou a ser 2D, graças a Deus, né? Estourou o teto ali do palácio, né? Do cinema. E nisso já tá de dia do lado de fora, né? E aí ele vê, tipo... engraçado, né? Sol. Porque ele tava falando assim, é a luz do átomo, né? Da bomba atômica, eu quero, porque é uma luz bonita, né? Uma coisa bem de vilão maluco, né? Só que, de novo, né? A gente fala assim, porque ele se energizou com a luz da lua. Isso é um erro, né? A lua não tem luz. A luz da lua é a luz do sol. Só que, assim, é isso. Que é uma gigante que explode e tem muita luz. Uma fonte absurda de energia. Ela é a nossa fonte de luz. E aí, tipo, o que acontece? O Sr. Ring-a-Ding, ele nasceu, ele veio a nascer, né? O Luke se tangibilizou ali por conta dessa luz, entre aspas, da lua, que na verdade é a luz original, é a luz do sol. Aí ele olha a magnitude da luz do sol e ele vira um console e fala, nossa, é lindo, é luz de verdade, eu não tenho limite do meu próprio tamanho, né? Porque a luz, ela se expande. E aí você vê que ele vai absorvendo a luz do sol, que é essa luz primordial, e ele vai crescendo. E ele cresce tanto que ele vira um com a luz. Ele vira a luz das estrelas, ele vira nada. Ele vira a luz. Ficou meio ômega ali, né? Uma coisa meio assim, bem etérea. Pois é, não, mas é mesmo. Tanto que a Belinda fica sem entender. Ela fala, peraí, mas como é que a luz venceu ele se ele é feito de luz? O doutor fala, a gente é feito praticamente todo de água, mas a gente ainda consegue se afogar. Ele virou um com a luz. Ele mergulhou na luz. Ele transcendeu na luz. Aí ela fala, pô, mas isso não é meio... Né? É como se ele fosse... Agora ele virou o quê? Ele virou um deus de verdade. Aí o doutor fala, amém. Exato. Beleza, ele virou. Porque ela fala assim, agora ele tá invisível, ele tá gigantesco, ele foi pro céu, entre aspas, né? Pras estrelas. É isso, é Deus. É o conceito de Deus. Não é que o Sr. Ring-a-Ding virou Deus, tipo, o Deus cristão. O Deus cristão. Não é isso. O lance é, ele se tornou um com a luz. Tipo, eu acho que, de certo ponto... Porque Deus é luz também, falou muito isso. Não mas, de novo, não estamos dizendo que ele não virou um Jeová. Ele não virou Yeshua. Ele não virou, Eu tô falando de deuses. Assim, ele é um deus ali do panteão e tudo mais, mas é mais sobre o lance dele. Ele se tornou um com a luz. A coisa mesmo luz. E, de certa forma, quando você para pra ver, isso é um jeito legal de fechar o personagem, porque, tipo, originalmente o Sr. Ring-a-Ding não era mal, né? O Lux Imperator é mal e assumiu a forma do Sr. Ring-a-Ding. Só que agora, isso mesmo. Esse deus da luz, ele entrou em paz consigo mesmo. Ele só queria chegar na luz. E ele chegou e virou luz. Ele acendeu. Assim, ele pode aparecer de novo? Acendeu no sentido de ascensão. Ascensão. Mas né? acendeu também, porque luz acende. É isso. Mas é isso, ele vira ali um com a luz, se resolve o problema. Todo mundo vive. Todo mundo vive, menos o projetista que morreu. Mas aí as 15 pessoas, elas aparecem. Voltam. De novo, o Sr. Ring-a-Ding tinha avisado isso lá atrás, que ele falou, me derrota que as pessoas voltam. Isso. E aconteceu. E derrotou e as pessoas voltaram. O menino ali fala com a mãe, aí o amigo dele do Diner fala, não, você ficou fora não sei quantos meses. 3 meses. 3 meses, E aí tudo se resolve ali, tipo... Aparece uma pessoa ali no meio da galera. O doutor ali entra, vambora, agora a gente tem que voltar a te levar pra casa. Entra na tarde, na hora que eles entram... A saidinha do doutor francesa. Uma das pessoas que tá ali na frente do palácio é ninguém menos que a Dona Flood, essa véia safada. Que tá aparecendo em tudo que é lugar, em qualquer época, sendo vizinha de qualquer um. Aí tá lá, toda vestidinha dos 50, ela fala, ali é o verdadeiro show. Aí aponta pra tarde, aí, fica de olho, porque não passa de novo, dá uma piscadinha, tal, não sei o quê. Cara, quem é esta mulher? Quem é essa mulher? Primeiro que ela fala pras pessoas olharem a tarde e desaparecer. Que para pessoas normais é uma coisa mágica. Mas tudo é mágico, né? Que ela fala que o verdadeiro show será em 24 de maio. Que é justamente a data que eles não podem pousar, que é justamente o Wish World, né? Que é o penúltimo episódio da temporada. É o primeiro pedaço do Tio Parter final. Isso. A única diferença aqui é que ela não quebra a quarta parede e não fala conosco. Ela fala com as pessoas. Mas fala, de certa forma, né? Quando ela fala, o negócio importante vai ser no dia 24, a gente sabe que o finale vai começar dia 24, porque são 2 partes, num episódio que é centrado nela, que é o Wish World. Exato. Ela sabe, e aí, novamente, entra, pro fã, pra aquele fã que tava sendo representado ali, enlouquecer, tipo, qual é a dela? Ela é do Panteão? Ela é da Land of Fiction? Ela é a porra da Honey, que tá todo mundo falando? Quem é a senhora Flood? Eu estava conversando com minha grande amiga Alice do Dr. Who Memories, inclusive. Alice. Sigam o DW Memories lá e
e a Alice é uma pessoa super gente boa. Aí a gente tava discutindo sobre essa porra de ser ou não a Honey, e eu falei, cara, tudo, nesse ponto que a gente tá na série, tudo pode ser um indício. Quer um indício? O nome dela... não sei ainda. Não, presta atenção. Honey, olha, posso fazer o Foi Maluco que tava sendo apresentado? Por favor. O nome dela é Mrs. Flood. Flood é enchente. Do que é feito uma enchente? Água. Chuva. Ok. Rain, ao contrário, é... Você, quando você embaralha... Rain... Anagrama. Não ao contrário, né? Mas o anagrama Anagrama de Honey. Por que o anagrama? Essa era do doutor aí, do chute, tá sendo marcada por anagramas. Esse lance de Harbinger. Brincadeirinhas com palavras. Tem isso. A gente tá falando de uma pessoa... Qual é a atriz que faz ela? É a Anita Dobson. Que é casada com quem? Brian May. Que é de que banda? Queen. Sabe o que significa Honey? Rainha. Você tá entendendo? Tudo pode ser um... Gente, eu não queria dizer não, mas acabou de aparecer um alumínio na cabeça do Fred. Não, assim, óbvio que eu sei, eu tenho essa autoconsciência de que isso é uma maluquice. É a gente querendo ver um padrão onde não necessariamente vai ter. Mas vocês entendem que tudo pode ser algo... Tudo pode ser algo e tudo pode ser nada. Exato. Né? E aí eu vou te falar... Eu já tipo falei... assim, porque o Davis também, ele vai estar com aquele gostinho na boca de ele falar... Ele tá rindo de orelha a orelha. Não era nada disso que vocês pensaram. Eu vou te falar, quem escuta o DWRcast há mais tempo já ouviu falando isso várias vezes. Quando a gente tá chegando, tem um mistério muito grande, eu sempre falo, ó, a parte divertida não é nem acertar. Errar faz parte da diversão. Por favor, amigos que estão ouvindo aí, a gente tem escrito pra caramba em tudo que é plataforma. Mandem suas teorias. Não, mandem suas teorias, mas não só isso. Quando a gente vê o final dessa temporada, que provavelmente vai explicar o lance da Mrs. Flood, eu espero, se eu estiver errado, venham falar, Fred, você está maluco. Vocês estão loucos. Assim, a gente vai saber, vai caducar essas teorias logo mais. Mas é divertido isso. É maravilhoso. Mas enfim, é isso, né? Aí a senhora Flood fala ali o negocinho dela da semana pra deixar a gente louco. E aí o episódio acaba mesmo, né? Entra os créditos. Não antes da gente ter uma última brincadeira com esse lance metalinguístico, que durante os créditos, esses fãs que em tese morreram, né? Eles estão vendo os créditos. E aí eles têm essa autoconsciência. Tipo, peraí, a gente não morreu. A gente não morreu, que legal. Ai, que legal, tal, não sei o quê. E aí é isso, tipo, quer dizer então que no fim do dia Doctor Who é ficcional dentro de Doctor Who? Não analisem demais. Don't read too much into it. Tipo, só pra ser uma... É uma brincadeirinha legal ali. Uma brincadeira, exatamente. Mas muito legal, É pra ser, de novo, adorei. Esse episódio é um pouco uma homenagem a nós, né? Que assistimos. E é legal ver que esses fãs, eles não deixaram de assistir. Tipo, Doctor Who não acabou, afinal de contas. Então eles estão assistindo Eles ainda vão estar assistindo. É aquele lance, eu não posso morrer porque Doctor Who ainda não acabou, né? Isso. Se pá, eles até voltam aí no final, não sei, né? Não, acho que nem precisa necessariamente. Acho que, inclusive, eu prefiro que não, assim, pra não... Não, pra a galera não ficar enlouquecendo, mas, tipo, é sobre isso. Enquanto tiver Doctor Who, a gente vai ter vontade, vida e vai estar ali comentando, né? E pra eles serem importantes para este episódio. Que foi legal. Foi a inserção deles ali que deu um... O episódio já era fabuloso, mas deu um toque a mais, né? Deu um temperinho. É bonito. bonito. Esse lance de homenagear a gente no episódio, eu acho super legal. Um episódio que eu tinha certeza que eu ia gostar muito, 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 e não saí decepcionado. Eu gostei muito. Já prometia. De novo. Mas entregou mais, né? A primeira temporada, apesar da primeira temporada do chute, né, que eu tô falando no caso, apesar de ter uma grande parcela de pessoas que criticam e tal, eu não acho que foi uma má temporada, não. Eu acho que uma temporada consistente, teve problema, foi consistente. Isso posto, estou sentindo que a segunda tá começando muito melhor. Superior, e é aquilo que a gente sempre fala, né? Superior. As primeiras temporadas que era do Doutor, ele tá sempre se encontrando e tal, e eu acho que o chute já tá mais confortável no papel. Até os roteiristas, né, estão entendendo melhor a capacidade do ator. Pois é, então eu acho assim, a gente tá no segundo episódio, tudo bem que são só 8, esse é pouco, é uma temporada pequena, mas extremamente sólido enquanto um começo. A gente tá com 2 episódios, os 2 muito bons, a gente tem que lembrar que a gente saiu, né, de uma temporada anterior que começou fraca com Space Babies, aí com o Devil's Cord, que foi justamente o segundo. Maravilhoso. Foi muito bom. Pois é. Apesar de ter tido críticas. Segundo episódio de cada um com Deus do Panteão, hein? Nesse caso aqui, a gente começou com um episódio muito bom, com Robot Revolution, e continuou. E melhorou, porque foi melhor que o último. E já que a gente já tá nessa... Pois é. Já estamos entrando aí, hein? Eu já fiz aí, eu já fui o Harbinger do meu próprio gancho aí, também, né? Fred Pavão, sua nota! Você quebrando a hora, mas tudo bem, por favor? Aqui, ó, a gente distorce tudo, porque esse episódio distorceu mexeu com as regras da realidade. É verdade. Fred Pavão, sua nota para Lux. Olha... É que você já tava justificando, então pode... Sim. É só continuar o raciocínio. Sim, com certeza. A minha nota aí...
que você não falou, né? De Hartnell a Gato, sempre gosto claro. sempre gosto de lembrar isso. A galera vai dar nota pra gente no Twitter, no thread e tal. Sim. Aí dá de 1 a 10. Eu não quero de 1 a 10. Eu criei esse sistema de notas. Se é pra ser de 1 a 10, nem quero. Eu criei esse sistema de notas extremamente preciso e livre de falhas por um motivo. Mais ou menos. Não me deem notas de 1 a 10. Não, de 0 a 10. Não quero 0 a 10. A nota é sempre de 1 a 15, nesse caso, porque o doutor máximo é o 15. E com pequenos desvios. Pode dar uns desvios, você pode dar mais. Tem curador, tem fugitiva, tem tudo que você quiser. Enfim, o que vale é mais a justificativa do que a nota, mas a nota tem que ser sempre de 1 a 15, nesse caso. Tem que corresponder ao que você sentiu, né? E de Hartnell a Gato, eu dou um belíssimo Tenant de Segundo Testamento. Eu dou 14 de 15 para Lux. Por conta de tudo isso que eu falei. Eu acho que assim, o episódio... Olha como é um bom episódio. Ele tem um elemento, ele começa a brincar com um elemento que eu particularmente não gosto muito, que é esse lance de transformar a parada numa ficção, dentro da própria ficção. Mas foi tão bem feito que eu gostei, não me incomodou, assim, tipo... E fora que o detalhe, a riqueza do detalhe, tipo, porra, vamos chamar um cara que tem experiência com animação do filme que era Pessoa e Animação, fabuloso. Que era uma homenagem à animação dessa época também, o Roger Rabbit. Isso! E a trilha, cara, aí tem, por exemplo, tem pedaço de música da Era do 11º, que toca muita gente, os fãs falam com a gente, falam sobre coisas com o doutor. Cara, o Sr. Ring-a-Ding, ele é um personagem muito gostável, eu mal posso esperar pra BBC ser inteligente e soltar um boneco desse boneco. Eu quero o Funko do Ring-a-Ding, hein? Funko é legal, mas eu quero um boneco, eu quero um boneco tipo Character Option, mas que tenha assim, tipo, braço fininho que você possa posar, troca o chapéu, muda a cara. Uma figura-art. Eu quero um bonequinho, eu preciso, eu gostei dele. Eu quero um bonequinho do Ring-a-Ding. A gente conheceu mais do Panteão, assim, vocês já ouviram o justificativo suficiente no programa todo. É 14 de 15, fácil. Thaís, eu quero saber de você também, sua nota aí de Hartnell a Gato para Lux, a luz da nossa semana aí, nesse episódio. Eu vou elevar um pouquinho aí. Olha, rapaz, cuidado, segundo episódio só. Eu vou dar o gato assim! Você vai dar, olha aí, muito bem. Eu vou dar o gato assim, porque assim, de novo, não só prometia ser um puta episódio, porque cumpriu e foi além, porque a gente achou que a gente ia ter um episódio de Doctor Who misturado com animação. Aí o Davis, ele entrega isso, ele entrega mais um deus do panteão, então ele tá aumentando o lore dele próprio, eu adoro quando... É a marca da era dele, né? Ele está trabalhando o cânone dele muito bem, costurando bem costuradinho, e ele dá pra gente... uma homenagem aos fãs, que é uma homenagem feita de uma forma muito delicada, muito bonita, muito engraçada também. É um episódio engraçado, é um episódio leve, engraçado. A gente tem que rir da gente mesmo, a gente sabe que a gente é meio doido, né? Então é legal. Então, assim, pra mim, ele entrega muito mais. Eu gosto muito da Belinda aqui nesse episódio. Sim. Porque agora ela, de fato, assume full como companion. Ela viaja na tarde, ela troca de roupa, ela vive uma aventura inteira, de cabo a rabo com o doutor do começo ao fim. Ajuda ele a resolver o problema. Ajuda no mistério, o que Companion Material elas fazem, né? Elas são boas nisso, né? Ela tá disposta ali até a se sacrificar. Sim, né? É a marca de uma boa Companion. Os figurinos estão lindos, a estética do episódio tá muito cuidadosa, muito bem feita. Assistam o Unleashed, porque tá no lá, YouTube, vale a pena. Porque lá tem bastante coisa interessante sobre essa parte, né? Então, especialmente pra você que é uma pessoa que está nessa área ou planeja entrar nessa área. Nossa! Se você é uma pessoa de cinematografia, né? De cinema, animação. RTV, Cara, vai ver. Se você é animador 2D, se você é animador 3D, se você trabalha com cinema ou animação, enfim, de forma geral, vá assistir o Unleashed, vale a pena. Se você é só um fã, vale a pena também, porque você vê o quão bem feito é. Tá muito foda. Então esse episódio trabalhou bastante pra receber um gato, então eu estou dando um gato. Então, ok, a média final aí do WRCast para o Lux é 14.5, 14,5 de 15. Blue I Wonder. É isso. Um excelente episódio. Acho que não é demais dizer que ele entra aí pra uma lista de melhores episódios. Sim. Muito bem feito. Episódios de Doctor Who que são inesquecíveis e que vão entrar nas listas de melhores episódios de Doctor Who. Inclusive, acho que... eu não gosto de... vou apresentar uma série pra um amigo, por onde eu começo. Eu não gosto de fazer sem ser pelo começo. Eu acho que, mostra um Rose, eu sempre falo isso. Mostra um Rose. Mas esse é um episódio
de deixar tocando, assim, tipo, você vai chamar uns amigos em casa, deixa tocando esse episódio, é engraçado, tem o desenho, todo mundo vai se ligar com o Space Jam ou o Roger Rabbit, todo mundo tem alguma ligação dessa mistura 2D com 3D. Eu acho. É muito, cara, que episódio gostoso. Caprichadinho. Como foi bom estar certo quando eu falei que esse ia ser um bom episódio. Com certeza. Cara, eu tô muito feliz, mas é óbvio, você que já é velho de guerra, você que tá aqui do DWRcast há um bom tempo, ou se você é novo, você já sabe que a gente tem uma coisa que é uma regra aqui, que a gente deu nossas notas aí de Hartnell a Gato, e a gente quer saber a nota de vocês de Hartnell a Gato. Qual a sua nota para Lux, o segundo episódio aí da segunda temporada do Chute Gato? Você pode deixar a sua nota em vários lugares, no Spotify, especialmente agora você tem a área de comentário. Bem. Dê sua nota, dê sua opinião sobre o episódio, fale o que você achou tanto do episódio, Justifica quanto a nota, deste viu? episódio do DWRcast. Você pode fazer essa metalinguagem também. Olha só. Qual dos episódios você tá falando? Você pode dar a nota pros dois, se você quiser também. E você também pode falar com a gente aí nas nossas redes sociais, que você encontra em qualquer uma, sendo Twitter, que agora não chama mais Twitter, Blue Sky, Threads, tudo você acha Instagram, tudo você acha a gente. Por qual usuário, Thaís? Dr. Who Brasil. Uma novidade que tem também agora, se você escuta o podcast aí, eu sou um grande usuário de feeds, eu gosto de estar até pelo Spotify, onde eu escuto normalmente hoje em dia, né? Já fui pro RSS, agora Spotify e tal. Mas, se você é um cara que prefere escutar, assistir suas coisas no YouTube, Olha você lá. pode agora, porque a gente colocou o feed do DWRcast no nosso canal do YouTube também. Olha que maravilha! Qual é o nosso usuário no YouTube? Dr. Who Brasil. Dr. Who Brasil. Só procurar lá, você vai achar o DWRcast, tem todos os episódios, são mais Todos, desde o primeiro. atualmente são mais de 300 episódios que a gente tá, Aham. apesar de ser o 260 e pouco, é porque tem a contagem meio maluca, porque tem episódio a mais, enfim. Tem extras, né? Também, nos comentários vocês podem dar nota também. Sim, pode dar né? comentário na nota no YouTube ou no É. Spotify, onde você achar mais confortável pra vocês. Mas o que eu sempre falo é isso, espalhe a palavra do DWRcast e espalhe a palavra de Dr. Who por aí, pra gente poder cada vez ganhar mais amigos, porque fazer amigos e assistir Dr. Who junto é muito legal. Ai, que lindo! É a luz Maravilhoso. dos nossos dias. Maravilhoso. Certo? É sobre isso. Por hoje é só, foi muito bacana, como sempre, revisar mais um episódio de Dr. Who com vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau.